Você já se perguntou quem foi a mulher de Caim? Existiam outras pessoas além de Adão e Eva? Essas são dúvidas recorrentes para muitos que exploram a Bíblia e sua narrativa sobre as origens da humanidade. Neste vídeo, vamos buscar respostas para essas questões, baseando-nos nos ensinamentos das Escrituras e na lógica. Para começar, conforme a Bíblia, Deus formou o primeiro ser humano, Adão, a partir do pó da terra, infundindo-lhe vida com seu sopro. Em seguida, Deus fez Adão cair em um sono profundo e usou uma de suas costelas para criar a primeira mulher, Eva. E Deus os abençoou, proferindo: "Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a." Isso implica que Deus lhes concedeu a capacidade de procriar e de preencher o mundo com sua descendência. Assim, a Bíblia nos ensina que toda a humanidade deriva de Adão e Eva, sendo eles os únicos e primordiais pais de todos nós. Não há indícios bíblicos de qualquer outra raça humana que existisse antes ou depois deles. Aliás, a Bíblia afirma que de um só sangue, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Isso significa que somos todos irmãos, compartilhando a mesma origem e o mesmo Criador. A questão sobre a esposa de Caim tem uma explicação bastante direta. Ela era a irmã dele. E não só isso, mas todos os filhos de Adão e Eva se uniram em casamento entre si, com seus próprios irmãos e irmãs. Embora isso possa soar estranho e até repulsivo em nossos dias, naquela época era a única forma de cumprir a ordem divina de serem frutíferos e multiplicarem-se. Além do mais, naquela fase inicial da humanidade, não havia leis que proibissem uniões entre parentes próximos, nem havia riscos genéticos envolvidos, visto que o DNA de Adão e Eva era impecável, livre de mutações ou defeitos. A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel. Por exemplo, em Gênesis 5:4, lemos que, depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Assim, podemos inferir que Adão e Eva tiveram no mínimo 9 filhos e possivelmente muitos mais. Entre eles, Caim encontrou sua esposa e com ela teve um filho chamado Enoque, a quem deu o nome de uma cidade que ele construiu. Gênesis 4:17. Dessa forma, a linhagem de Adão e Eva é compreendida, e a ideia de uma raça humana separada é descartada. Todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva, e, portanto, formamos uma única família. Essa verdade carrega implicações profundas para a nossa vida, lembrando-nos que somos todos iguais perante Deus e que dependemos de sua graça e salvação. Mas sobre isso falaremos adiante. Até o momento, sabemos que todos os humanos descendem de uma única fonte, a de Adão e Eva, e que eles tiveram muitos filhos e filhas, entre os quais se encontrava a esposa de Caim. Também percebemos que naquele período não existia impedimento ou problema para casamentos entre irmãos, pois era a única maneira de obedecer à ordem divina de procriar e multiplicar. Contudo, o que aconteceu depois? Como a descendência de Adão e Eva se desenvolveu? Quando e por que o incesto foi banido? As Escrituras Sagradas nos informam que Adão e Eva tiveram 2 filhos homens mencionados por nome: Caim e Abel. Caim tornou-se o primeiro assassino da história ao ceifar a vida de seu irmão Abel, motivado por ciúmes e ira. Deus puniu Caim, fazendo-o vagar pela terra, afastado da presença divina. Caim fixou-se na terra de Nod, a leste do Éden, onde desposou sua irmã e teve um filho chamado Enoque. Caim fundou uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho. De Caim surgiram muitos indivíduos perversos, como Lameque, o primeiro polígamo e o segundo assassino da história. Gênesis 4:12-24. Abel, por sua vez, foi o primeiro mártir da história, falecendo por sua fé e obediência a Deus. Deus aceitou sua oferta, mas rejeitou a de Caim,
pois Abel ofertou o melhor de seu rebanho, enquanto Caim apresentou o que lhe sobrava de sua colheita. Abel era um homem justo, e Deus o recompensou com a vida eterna. A Bíblia não menciona a descendência de Abel, mas podemos inferir que ele teve filhos e filhas antes de sua morte, pois a Escritura diz que todos faleceram na fé. Hebreus 11:13. Adão e Eva tiveram outro filho homem, a quem chamaram Sete, em substituição a Abel, morto por Caim. Sete significa posto ou designado, e foi o filho escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem dos justos. De Sete descendeu Noé, o homem que foi salvo do dilúvio junto com sua família. Sugiro que você fique atento ao canal, pois abordaremos este tópico com mais profundidade em breve. De Noé descenderam Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel. E de Jacó descendeu José, o filho de Maria, o pai terreno de Jesus, o Redentor do mundo. Gênesis 4, 25, 5, 32. Mateus 1, 1, 16. A Bíblia não nos fornece os nomes de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas indica que tiveram muitos. De acordo com algumas estimativas baseadas na longevidade dos antigos, Adão e Eva podem ter tido mais de 50 filhos e mais de 2.000 netos. Esses filhos e filhas se casaram entre si e tiveram muitos descendentes que povoaram a terra. Assim, as primeiras famílias, clãs e nações foram formados. Mas como eram possíveis casamentos entre irmãos e parentes tão próximos, sem qualquer complicação? Isso não seria incesto? Não seria um pecado? A verdade é que, naquele período, não existia nenhuma lei que proibisse o incesto, nem havia risco genético envolvido, já que o material genético de Adão e Eva era perfeito, sem mutações ou falhas. Além disso, Deus havia abençoado Adão e Eva, concedendo-lhes a capacidade de gerar filhos fortes e saudáveis. Portanto, o incesto não representava um problema, mas sim uma necessidade para que o plano divino de encher a terra com seus filhos pudesse se concretizar. No entanto, essa situação se transformou com o passar do tempo. À medida que os anos avançavam, o pecado e a maldade se disseminavam pelo mundo e também afetavam a própria natureza humana. O DNA dos seres humanos foi se degradando, e mutações e defeitos genéticos começaram a surgir. Esses defeitos podiam ser transmitidos de pais para filhos e se agravavam se os pais fossem parentes próximos. Por essa razão, Deus decidiu estabelecer um limite para o incesto e instituir normas para os casamentos entre parentes próximos. Essas regras estão no livro de Levítico, capítulo 18, onde Deus instrui Moisés a dizer ao povo de Israel: nenhum de vós se aproximará de qualquer parente próximo para ter relações sexuais. Eu sou o Senhor. Levítico 18:6. Em seguida, Deus lista uma série de parentes com os quais não se pode ter relações sexuais nem casar, como o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o tio, a tia, o sobrinho, a sobrinha, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada e assim por diante. Deus declara que tais práticas são uma abominação e que quem as praticar será eliminado do meio do seu povo. Levítico 18, 7, 30. Essas leis foram concedidas para proteger a saúde e a pureza do povo de Deus e para impedir que caíssem nos costumes depravados dos povos pagãos que habitavam a terra de Canaã, os quais Deus iria destruir por seus pecados. Essas leis também foram dadas para preservar a pureza da linhagem messiânica, da qual viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tais leis permanecem em vigor até hoje e são a base da moral sexual cristã. A Bíblia não esconde nem justifica os casos de incesto que ocorreram ao longo da história da humanidade. Em vez disso, ela os expõe e os condena, revelando as consequências negativas que tiveram para os indivíduos e as famílias envolvidas.
A Bíblia nos ensina que o incesto é uma ofensa a Deus e à natureza humana, e que vai contra o propósito divino para o casamento e a família. As Escrituras nos mostram que o incesto acarreta resultados prejudiciais para as pessoas e famílias envolvidas, como vergonha, exclusão, violência, maldição, doença e morte. A Bíblia nos indica que o incesto também impacta a saúde e a genética dos seres humanos, podendo causar problemas congênitos em crianças nascidas de uniões incestuosas. Problemas congênitos são aqueles que se manifestam desde o nascimento e podem afetar o desenvolvimento físico, mental ou emocional das crianças. Alguns desses problemas incluem malformações, deficiências, atrasos, doenças hereditárias, entre outros. Esses problemas podem surgir por diversos fatores, como idade, ambiente, alimentação, exposição a substâncias tóxicas, etc. Contudo, um dos fatores mais significativos é o genético, ou seja, a informação transmitida de pais para filhos através do DNA. É isso que ocorre no incesto, quando duas pessoas que são parentes próximos se reproduzem. Por serem parentes, a probabilidade de causarem problemas congênitos nos filhos, como hemofilia, fibrose cística, albinismo, síndrome de Down, é maior. Tais problemas podem afetar a qualidade de vida das crianças e levar à sua morte precoce. Por essa razão, Deus proibiu o incesto e estabeleceu normas para os casamentos entre parentes próximos, a fim de proteger a saúde e a santidade de seu povo. Deus sabia que o pecado e a maldade haviam afetado a natureza humana e que o DNA dos seres humanos havia se deteriorado, começando a apresentar mutações e defeitos genéticos. Deus sabia que esses defeitos poderiam ser transmitidos de pais para filhos e se agravariam se os pais fossem parentes próximos. Por isso, Deus decidiu impor um limite ao incesto e estabelecer leis sobre casamentos entre parentes próximos. Mas por que Deus modificou suas leis ao longo do tempo? Por que antes permitia o incesto e depois o proibiu? Isso não seria uma incoerência? A resposta é que Deus não alterou suas leis, mas sim as adaptou às circunstâncias e às necessidades de seu povo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e seus princípios e propósitos são eternos e inabaláveis. No entanto, Deus também é um Deus de amor e misericórdia que conhece seus filhos e sabe o que lhes convém em cada momento da história. Deus é um Deus que se revela progressivamente ao seu povo e que lhes vai entregando sua palavra de acordo com sua maturidade e capacidade de compreendê-la e obedecê-la. Isso é o que se chama de revelação gradual da palavra de Deus. Isso significa que Deus não concedeu toda a sua palavra ao seu povo de uma só vez, mas a foi revelando pouco a pouco, através de diferentes meios, como a natureza, a consciência, os profetas, os milagres, as leis, os pactos, etc. Deus foi se revelando ao seu povo de forma progressiva, do mais simples ao mais complexo, do mais geral ao mais específico, do mais externo ao mais interno, até chegar ao ponto culminante de sua revelação, que é Jesus Cristo, o Verbo feito carne, a imagem do Deus invisível, o autor e consumador da fé. Em resumo, Deus permitiu o incesto nos primórdios da humanidade, porque era a única maneira de cumprir seu plano de povoar a terra com seus filhos e porque não havia nenhum risco ou problema em fazê-lo, já que o DNA de Adão e Eva era perfeito e não possuía mutações ou defeitos. Contudo, Deus proibiu o incesto mais tarde, quando o pecado e a maldade se alastraram pelo mundo e afetaram também a natureza humana. E quando o DNA dos seres humanos se degradou e começou a apresentar mutações e defeitos genéticos. Além disso, surge outra questão. O que aconteceu com Caim e sua esposa? Que punição receberam por seu pecado? Que evidência existe da proliferação da humanidade apesar da punição? Lembre-se que de Caim descenderam muitos indivíduos maus, mas Deus não o deixou desprotegido ou sem esperança.
Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Deus disse a Caim: se alguém matar Caim, 7 vezes será vingado. Gênesis 4:15. Isso significa que Deus deu a Caim uma oportunidade de se arrepender e de buscar sua graça. Deus também concedeu a Caim uma descendência que, embora fosse má, também demonstrou alguns lampejos de civilização e cultura. Por exemplo, de Caim surgiram os primeiros músicos, os primeiros ferreiros e os primeiros criadores de gado. Gênesis 4:20 e 22. Neste vídeo, exploramos como a Bíblia responde às perguntas sobre a esposa de Caim e a descendência de Adão e Eva. Vimos como todos os seres humanos vêm de uma única linhagem, a de Adão e Eva, e como eles tiveram muitos filhos e filhas, entre os quais se encontrava a esposa de Caim. Observamos como, naquele período, não havia proibição ou problema em casamentos entre irmãos, pois era a única maneira de cumprir o mandamento de Deus de frutificar e multiplicar. Mas também percebemos como isso mudou com o tempo e como Deus estabeleceu normas para os casamentos entre parentes próximos, visando proteger a saúde e a pureza de seu povo. E por fim, analisamos alguns exemplos de casamentos entre parentes próximos que ocorreram na narrativa bíblica e como Deus os julgou e os abençoou de acordo com sua vontade. Isso é o que aprendemos neste vídeo sobre o tema do incesto na Bíblia. Espero que tenha gostado e sido esclarecedor. Se sim, não. Deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal, onde encontrará mais conteúdo relevante e edificante. Até a próxima e que Deus o abençoe.